Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente. É um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de Língua Portuguesa, e nós vamos para mais uma aula, mas antes disso a gente vai dar uma olhadinha do nosso conteúdo. Aula 38, revisão e avaliação. Então vamos lá para a nossa aula, ficar de olho no que nós temos hoje. Vamos para a aula. Então a gente vai para o nosso conteúdo da nossa revisão, fiquem bastante atentos, papel e caneta na mão, bora dar uma olhadinha na nossa primeira cartela. Então a gente tem aí o nosso primeiro conteúdo para ser revisado, os termos integrantes da oração. E aí a gente tem a definição dos termos integrantes da oração, que são elementos essenciais que complementam o sentido do verbo, do nome ou do adjetivo na estrutura da frase. Então eu tenho a frase e eu tenho esses termos, que são os termos integrantes. Sabem que existem também os termos essenciais e os termos acessórios. No caso dos integrantes, eles são os que complementam o sentido do verbo, do nome e do adjetivo nessa estrutura da frase da nossa oração. Eles são necessários para que a mensagem seja transmitida pela oração, seja compreendida de forma completa e precisa, muitas vezes com informações adicionais ou informações que vão contrariar o sentido da frase se eles não estiverem lá. Então fiquem muito atentos aí para esses termos integrantes. A gente vai ter aqui quais são esses termos integrantes da oração. O primeiro deles, os complementos verbais. Se ele complementa o sentido do verbo, ele vai dar essas informações a mais. Eu tenho, num primeiro momento, o objeto direto, que recebe diretamente a ação do verbo. E o que quer dizer esse diretamente? Que ele não tem o auxílio de preposição. Sem preposição. Então eu tenho essa classe de palavra aqui que é a preposição. No caso do complemento verbal, que é o objeto direto, eu tenho entre o verbo e esse complemento a ausência dessa preposição. Eu não vou ter, que é diferente do objeto indireto. Indica para quem ou para o que é dirigida a ação do verbo, respondendo a pergunta para quem ou para que, entre outras perguntas também, enquanto que aqui no objeto direto eu tenho as perguntas o que, quem, sem o auxílio da preposição. A gente vai ver um pouquinho disso na prática, como vai funcionar, mas a gente já tem que ter essa informação principal de que o objeto direto ele vai estar ligado ao verbo sem o auxílio de preposição. Enquanto o objeto indireto vai complementar o sentido desse verbo com o auxílio de uma preposição. E a gente vai ter aquelas perguntas clássicas que nós vamos ver quando formos tratar de cada um deles. Então, complemento nominal também é um dos nossos termos, da oração. Complementa o sentido de um nome, atribuindo-lhe características ou qualidades, no caso do complemento nominal. O agente da passiva indica quem pratica a ação expressa pelo verbo na voz passiva. Muito atentos para isso. Então, complemento verbal. Vou complementar o sentido de um nome e não de um verbo. O agente da passiva, eu vou ter verbo na voz passiva. E o predicativo do sujeito é esse termo que vai atribuir qualidade ao sujeito, geralmente intermediado por um verbo de ligação. Tá? Então fiquem bastante atentos para esses termos de como eles vão funcionar. Complemento verbal, complemento nominal, termos integrantes da oração, complemento verbal, complemento nominal, agente da passiva e predicativo do sujeito. Então, o primeiro que a gente vai ver a fundo é o complemento verbal, que é um termo que completa o sentido de um verbo transitivo. Então, eu preciso completar o sentido de um verbo transitivo, ou seja, um verbo que precisa de complemento, indicando o alvo, o destinatário, o objetivo ou a extensão da ação verbal. Tudo aquilo que desencadeado pela ação verbal. Ele é essencial para complementar e enriquecer o sentido da frase, fornecendo informações adicionais sobre o que está sendo realizado pelo verbo. Por isso que ele é esse complemento, porque eu vou ter o verbo, eu vou ter esse complemento que vai
adicionar alguma informação àquela ação verbal que nós vimos. Então, nós temos o primeiro exemplo aqui, os voluntários recolheram o lixo na praia. O lixo na praia é o complemento verbal, indicando o objeto direto da ação de recolher. Como é que eu sei disso? Primeiro, aquelas perguntinhas básicas, quem recolheu o lixo na praia? Identifiquei o meu verbo, recolher, que é a minha ação. Aí eu vou perguntar quem recolheu o lixo da praia? Os voluntários. Para que isso? Para que eu identifique o meu sujeito. Identifiquei o sujeito, os voluntários recolheram. Aí nós temos o nosso verbo e a gente vai perguntar o verbo. Recolheram o quê? Esse é o tipo de pergunta que eu faço quando eu tenho um verbo que necessita de um objeto direto. Recolheram o quê? O lixo na praia. Como está indicando aqui, né? Que é esse termo que complementa o sentido desse verbo. Como eu não tenho auxílio de preposição, afinal de contas esse o não é uma preposição, ele é um artigo, eu tenho um objeto direto que está complementando o sentido verbal lá de recolher. Então, o objeto direto indica o complemento da ação expressa pelo verbo transitivo direto. Então, nosso primeiro é esse objeto direto, que ele vai complementar a ação expressa pelo verbo transitivo direto. Eu também tenho que sempre pensar nesse verbo e que tipo de pergunta eu farei a ele. E ele responde a pergunta o que, no caso de direto, ou quem, sem o auxílio de nenhuma preposição. Aqui nesse exemplo nós temos plantamos árvores no parque. Eu tenho um sujeito que ele está oculto, né, que é o nós, porque se eu for fazer a pergunta, quem plantou árvores no parque? Nós, mas o nós não está impresso, está o sujeito oculto. Nós plantamos o quê? Aí eu chego à resposta, árvores no parque. Tem alguma preposição nesse espaço bem aqui? Não, não tem. Então eu tenho um objeto direto, porque ele complementa o sentido do verbo, indicando o alvo da ação de plantar, mas sem o auxílio de uma preposição. O voluntário recolheu o lixo da praia, vou para aquele mesmo processo. O verbo é recolher. Quem recolheu o lixo na praia foi o voluntário. Eu tenho meu sujeito. O voluntário recolheu. Aí eu vou atrás do complemento verbal, porque recolher é o meu verbo. O voluntário recolheu o quê? O lixo da praia. E esse termo aqui eu vou chamar de objeto direto. Por que ele é direto? Novamente, porque aqui é um artigo e não uma preposição. Entre o verbo e esse complemento, eu não tenho uma preposição. Então eu vou chamar de objeto direto. Nesta frase, o lixo da praia é objeto direto, pois responde a pergunta o que em relação à ação verbal recolheu. Indica o alvo direto da ação do voluntário, que é esse ato de recolher. E o objeto indireto? O objeto indireto indica o complemento indireto da ação expressa pelo verbo. Transitivo indireto. Tudo aqui é indireto e é indireto por quê? Porque recebe o auxílio de uma preposição. Então, se recebe o auxílio de uma preposição, eu vou chamar de objeto indireto e esse verbo será um verbo transitivo indireto, ou seja, um verbo que requer a preposição. Então, acompanhado de preposição, geralmente o objeto indireto é introduzido por uma preposição. E essas preposições podem ser geralmente essas daqui, para, a, de, por, e muito comum também aparecer o em. Entre outras, dependendo da relação de sentido estabelecida pelo verbo, a gente precisa sempre perguntar ao verbo, e aí eu vou ver, será que eu tenho uma dessas palavras entre esse verbo e a minha preposição e o meu complemento? Então, muito atentos aí também para o a que é o a preposição e não o a artigo, isso depende sempre da pergunta que eu farei ao verbo. Então, atenção aí, o objeto indireto responde, entre outras, as perguntas para quê ou para o que? O indireto, né? Enquanto o objeto direto vai responder a essas outras perguntas aqui. O que ou quem? Essas duas perguntas, objeto direto. Essas duas perguntas, objeto indireto. Muito atentos aí. Então, o objeto direto responde a pergunta para quem ou para o que, também em relação à ação verbal, entre outras perguntas que a gente também vai ver em outros exemplos. Aqui no exemplo 1 eu tenho, Helena acredita em projetos de conscientização. Mesmo processo. Vamos identificar o verbo?
O verbo aqui é o verbo acreditar. Encontrei o verbo acreditar. Helena acredita. Acredita em que? Essa é a pergunta que eu farei ao meu verbo. Ela acredita em projetos de conscientização. Olha lá, uma das preposições que a gente apontou apareceu bem aqui. Então, nesse caso, eu tenho um objeto indireto. Muito atentos a essas palavrinhas, as nossas preposições que vão classificar esse objeto, tá bom? Então, o verbo acreditar pede um complemento intermediado, ou seja, que recebe o auxílio de uma preposição. No caso, é essa preposição em, que integra o objeto indireto em projetos de conscientização. Nosso segundo exemplo, ele foi ao seminário sobre preservação ambiental. Vou identificar o meu verbo. O verbo ir. No caso aqui, ele foi ao seminário sobre preservação ambiental. Então, ele foi. Quem vai a algum lugar. Ele foi ao seminário sobre preservação ambiental. E eu tenho a preposição a mais o artigo o. Sendo assim, esse verbo vai pedir um complemento que vai ser intermediado por essa preposição. Quem vai a algum lugar. Aqui eu tenho preposição. Classificando o objeto indireto ao seminário sobre preservação ambiental, tá bom? Então, muito atentos para quando essa preposição também vier escondida. O de também pode aparecer, a gente sabe disso, de mais o, por exemplo, do. Então, a gente sabe que essa fusão fica dessa forma. É muito importante que a gente lembre disso. Falar um pouquinho sobre verbo transitivo versus o verbo intransitivo. O verbo transitivo, né? Um verbo transitivo é aquele que necessita de um objeto direto ou indireto. Por quê? O verbo ele vai precisar de um complemento. Eu vou checar esse verbo e parece que a informação que vai estar contida naquela frase, naquela oração, ela não vai estar completa. Se ela não estar completa, eu tenho um verbo transitivo, porque eu preciso de um complemento. E esse complemento vai ser o objeto direto ou o objeto indireto. Então, a gente sempre tem que estar atento para um verbo que é transitivo e um verbo que é intransitivo. Porque, olha lá, em João comprou um livro, o verbo comprou é transitivo. E um livro é o seu objeto que complementa o significado, porque ele comprou. Tá, essa informação, João comprou, tá completa? Não, porque quem compra, compra algo. Então ele vai responder a pergunta o quê? Comprou um livro. Aí esse um livro vai ser o meu objeto direto. Um não é preposição, um é artigo. Certo? Então, vai responder a essa pergunta e eu vou encontrar o meu objeto direto. E o verbo ele precisou de um complemento, portanto, um verbo transitivo. Com o complemento, com a preposição em, aqui eu tenho Ana enviou uma carta à sua amiga. Então, o verbo enviou é transitivo e uma carta é o objeto direto. Enquanto a sua amiga vai ser o meu objeto direto, porque eu tenho os dois itens aqui, tá bom? Eu tenho tanto o objeto direto quanto o objeto indireto nesse caso. Só apagar aqui. Pronto. Ana enviou. Enviou o quê? Uma carta. Mas aí eu tenho enviou a alguém, a sua amiga. E aí o verbo enviou é o transitivo e uma carta é o objeto direto, enquanto a sua amiga é o objeto indireto. Indica quem foi enviada a carta com auxílio da minha preposição. E o verbo intransitivo, né? Um verbo intransitivo é aquele que não exige um complemento para completar seu sentido na frase. Então ele vai expressar tudo o que ele precisa apenas com a finalização do verbo. Eu posso acrescentar informações sim, mas ele em si já traz toda essa carga semântica completa. Então, ele vai expressar um estado ou uma ação sem a necessidade de complementos obrigatórios, como ela dormiu. Ela dormiu, ok. Eu preciso de um complemento? Não, eu tenho a informação completa aí. O verbo dormiu é intransitivo, pois não precisa de um objeto para completar esse seu significado. Ele simplesmente expressa a ação de dormir sem a necessidade de especificar o que está sendo
dormido. Isso ocorre bastante aí com os nossos verbos intransitivos. Como eu disse, eles podem ter o acréscimo de alguma informação, mas elas não são totalmente necessárias para que eu tenha um objeto direto e indireto, como é no caso dos verbos transitivos. E o complemento nominal, nosso próximo termo aqui, o complemento nominal é um termo que completa o sentido de um nome. Não estou mais falando de verbos, estou falando de nomes. São outras classes de palavras, como o substantivo, o adjetivo ou o advérbio. E ele vai atribuir características, vai mudar esses nomes, podem ser qualidades, estados ou circunstâncias, vai mudar tudo isso. Ele estabelece uma relação de complementaridade com o nome, ampliando o seu significado. Muitas vezes ele não é completamente necessário, ele agrega uma informação ao nome. Novamente, como vocês ouvirem nome, complementa o nome, pensem em substantivo, adjetivo ou advérbio. Se completei o sentido do verbo, complemento verbal. Se completei o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio, eu vou chamar de complemento nominal. E aí eu vou fornecer informações adicionais sobre ele. Informações adicionais vão complementar o sentido desses termos. O complemento nominal é sempre acompanhado de uma preposição. Como é que eu vou diferenciar o complemento nominal de um verbal? O que ele está complementando. Se complementar o verbo, verbal, se complementar o nome, substantivo, adjetivo, advérbio, nominal. E ele vem sempre acompanhado dessa preposição, geralmente de. Olha lá, em substantivos, como isso acontece? Ela tinha orgulho da sua inteligência. E aí eu tenho aqui da sua inteligência. Da sua inteligência está complementando o sentido do verbo? Ela tinha da sua inteligência? Não. Isso estaria completamente errado. Da sua inteligência está complementando o sentido de orgulho, que é um substantivo, o orgulho. Como eu estou complementando o sentido de um substantivo, então eu tenho um complemento nominal desse substantivo. Então, digamos que numa prova, dê a definição do termo em destaque, aí está lá sublinhado. Aí você vai olhar, está complementando o sentido de orgulho, se está complementando o sentido de um substantivo, eu tenho um complemento nominal. Ele completa o sentido do substantivo, indicando a qualidade pela qual a pessoa sente orgulho. Também pode aparecer em adjetivos, como no exemplo, eles estavam cientes da importância da preservação ambiental. Novamente, eles estavam cientes. Cientes é um adjetivo. Eles estavam cientes. Cientes do quê? Da importância da preservação ambiental. Cientes é um adjetivo e todo esse termo aqui está complementando o sentido. Olha aqui o auxílio da preposição. De mais a. Eles estavam cientes da importância da preservação ambiental. O da importância é o complemento nominal do adjetivo cientes, porque ele indica a qualidade pela qual os indivíduos estão cientes, complementando, então, o sentido de um adjetivo, classificando um complemento nominal. Também temos o complemento nominal em advérbios. Então, o ponto de coleta fica perto de você. E aí nós temos esse de você, que está complementando o sentido de perto. Afinal de contas, aqui está o nosso verbo. O nosso verbo já tem um complemento. Mas eu não quero só dizer perto, que é um advérbio. Eu quero dizer perto de você. E aí eu tenho o meu complemento nominal complementando o sentido de um advérbio, de um nome, portanto, com essa classificação de complemento nominal. Nosso próximo termo integrante, agente da passiva. O agente da passiva é um termo que indica quem pratica a ação expressa pelo verbo na voz passiva. Isso aqui é bastante importante, porque o verbo precisa estar na voz passiva. Geralmente, o agente da passiva é introduzido por essa preposição aqui, por. Vocês vão ver muito integrado com outras, portanto, por, mais, por exemplo. Aí nós vamos ter pelo.
que vai ser o nosso agente da passiva introduzido por isso. Então, vem geralmente após o verbo, completando a informação sobre a ação realizada. O agente da passiva não é obrigatório em todas as construções da voz passiva. Mas quando ele está presente, vai fornecer essas informações adicionais sobre a origem ou a fonte da ação. Lembrando, eu tenho um sujeito aqui. Eu vou ter um sujeito nessa oração, só que não vai ser esse sujeito que vai estar praticando a ação. Ele vai estar recebendo a ação, mas continua na posição de sujeito. A gente vai ver como é que funciona. A voz passiva é uma construção verbal em que o sujeito da frase é o receptor da ação e não o agente que realiza a ação. Ele não vai realizar a ação, mas continua sendo sujeito. É usada quando se quer enfatizar o objeto da ação ou quando o agente é desconhecido, irrelevante ou já conhecido. Na voz passiva, o verbo é conjugado com o auxiliar, com o verbo auxiliar. Então, geralmente, a gente vai ter uma locução verbal, aqueles dois verbos que estão lado a lado. Eu tenho a voz ativa, o escritor escreveu o livro. Quem escreveu o livro? O escritor, que é o meu sujeito. É ele quem está escrevendo? Sim, então eu tenho voz ativa. Já na voz passiva, o livro foi escrito pelo escritor. Quem foi escrito pelo escritor? O livro. Ele continua sendo o sujeito. Mas é ele que está escrevendo? O livro escreve? Não. Quem está escrevendo? Pelo escritor. E aqui eu tenho o meu agente da passiva. Então, muita atenção a isso. Nos dois casos, tanto na voz ativa quanto passiva, eu tenho um sujeito. Só que na voz ativa, o meu sujeito praticou essa ação verbal. Agora, aqui na voz passiva, o meu sujeito, ele não pratica isso aqui. Ele sofre essa ação. Então, assim nós vamos ter essa caracterização de voz ativa e voz passiva. Exemplos de agente da passiva. A frase na voz passiva com agente explícito: a cidade foi limpa pelos voluntários. Quem foi limpa pelos voluntários? A cidade, sujeito. Foi a cidade que limpou? Não, foi os voluntários. Então, esse termo aqui, agente da passiva. Exemplo 2. O livro foi escrito pelo autor famoso. Quem foi escrito pelo autor famoso? O livro, sujeito. É o sujeito que escreve? Não, o sujeito é escrito pelo autor famoso. Esse termo aqui, que é quem pratica, agente da passiva. Então, muita atenção para ver como vai funcionar essa estrutura. Predicativo do sujeito é um termo que atribui uma qualidade, estado ou característica ao sujeito da oração. Ele vai funcionar como uma espécie de complemento do sujeito, uma característica, ampliando ou detalhamento sua descrição na frase. Detalhando sua descrição na frase. O predicativo do sujeito concorda em gênero e número com o sujeito e é geralmente introduzido por verbos de ligação. Geralmente o verbo ser aparece bastante. Então, frases como o verbo ser: o projeto é sustentável. Ser. Quem é sustentável? O projeto. Sustentável é uma característica do meu sujeito. Então, eu vou chamar ele de predicativo do sujeito. Ele vai atribuir uma característica ao sujeito, no caso, o projeto, indicando que ele possui a qualidade de ser sustentável. Então, a gente vai aqui encerrando a nossa aula. Vocês viram um pouquinho mais sobre esses termos integrantes da oração. Espero que tenham compreendido. Fiquem bem, bons estudos e até a próxima.